Já tem um tempo que eu queria falar sobre esse assunto nesse canal, sobre os Estados Unidos. Eu já fiz alguns vídeos um pouco dando uma pincelada sobre esse tema, mas eu acho que é legal a gente falar sobre isso aqui hoje, porque é o que está passando nesse exato momento nesse país. Uma completa, organizada, premeditada a engenharia demográfica, né? Infelizmente, nós temos políticos que são radicais, seja eles da direita ou da esquerda, tá? Que fique bem claro isso aqui, não estou falando só que é a esquerda, já que eu sou da direita, não. A direita também tem políticos radicais. Existem fake news dos dois lados, existe um monte de coisa errada dos dois lados. Mas como também existem pessoas que são mais centralizadas, são pessoas mais honestas, intelectualmente honestas, políticos, seja de quais sejam os lados, tá? Então não vamos generalizar nenhum lado nem o outro, que todos são horríveis ou que todos são bons, tá bom? Então vamos lá. O que está acontecendo nesse momento aqui agora é uma engenharia demográfica no intuito de fabricar eleitores nos Estados Unidos. É lamentável que a gente esteja vendo isso acontecer, infelizmente, por essa administração horrível. Talvez uma das piores administrações dos últimos tempos que já houve nesse país aqui, tá? Eu sempre digo que o Obama, eu nunca gostei do Obama, embora eu votei no Obama pela primeira vez e depois descobri quem ele era. Obviamente, nunca mais votei nele, mudei inclusive até de posição, né? Política. Aliás, foi por culpa do Obama que eu mudei a posição política, se vocês não sabem. Mas o Obama, ainda assim, ele era muito cauteloso, né, para poder expressar suas ideologias políticas. Já esse agora, embora eu acho que o Obama é o chefe de todos, tá, pessoal? Já esse agora não tem nenhum problema em expor exatamente o que pensa. Essa administração atual nos Estados Unidos, do Biden, na minha opinião, um completo desastre que estão dispostos, né? A administração está disposta a destruir os Estados Unidos da América. Você pode falar, mas Jean, isso é impossível, né? Na verdade, os Estados Unidos já estão em processo de destruição já faz um tempo, só que agora está acelerado, cada vez mais acelerado. E a gente pode observar isso em vários segmentos dessa sociedade americana. Já não temos mais a liberdade de expressão quando tínhamos antes. As grandes empresas, as Big Tech, né, já não tem nenhum tipo de problema em cancelar você se você não pensa de acordo com eles. Não é aquela ideia de que você todos têm que pensar junto, mas com um único pensamento. Você não tem mais a liberdade de ter o seu pensamento individual. Não. Você só vai fazer parte desse grupo se você pensar exatamente como todos. E isso, na minha opinião, não é democracia. Isso não é liberdade de expressão. É simplesmente você ter que seguir o mesmo pensamento de um líder. É controle mental. Tá? Mas o que a gente pode observar hoje, entre tantas outras cagadas que esse presidente está fazendo, né, o cara não tem nem 1 ano e meio na presidência e completamente já criou um caos, desde econômico, social, político nesse país aqui, né? Quiseram tanto chutar o outro cara lá, que não era o cara mais perfeito do mundo, mas preferiram o ódio do bem, né, como eles falam, preferiu colocar uma pessoa que sequer sabe que é presidente. Mas vamos falar sobre a engenharia demográfica, porque esse que é o tema do vídeo aqui de hoje. Hoje, na fronteira dos Estados Unidos, está um completo caos. Tá? Um completo caos. Foram feitas algumas... aparentemente esse governo estava tentando resolver a questão, mas o que foi descoberto, né, o que está muito claro, é que ele não tem o menor interesse em fechar a fronteira coisa nenhuma. O objetivo dele é simples, escancarar as fronteiras dos Estados Unidos para que entre gato, cachorro, quem quiser, desde que tenha o mesmo nível de pensamento dos democratas, que vá votar nos democratas, que na minha opinião é uma grande... é um contrassenso, já que os países centro-americanos, alguns, o próprio México norte-americano, como é o México, e alguns do sul, são pessoas são imigrantes conservadores, né? Família, igreja, aquela coisa que vocês já sabem. E de repente estão contando com que essas pessoas votem nele em troca, obviamente, de interesse dessas pessoas de entrarem nos Estados Unidos. Então é uma grande engenharia. E o que está trazendo, o que está acontecendo com tudo isso? São milhares, aliás, são milhões de pessoas, né? Eu li agora um artigo
Só no ano passado foram 2 milhões, até o presente momento já foram mais de 1 milhão de pessoas, e até o final do mandato desse presidente aí, se continuar da maneira que eles estão falando, vai passar de 12 milhões de pessoas nos Estados Unidos que entraram pela fronteira, tá? Só esse ano já se estimula 2 milhões de pessoas. Pessoal, vocês não têm ideia o quanto isso traz um desequilíbrio nesse país aqui. Tá? Vamos colocar a questão da engenharia demográfica para poder criar votos e vamos colocar realmente a sociedade, o desequilíbrio social que está causando. Né? E a gente pode, desde o ponto de vista econômico, mas o imigrante ele traz trabalho pessoal. Uma imigração organizada, ela sim é boa para o país, para a economia. Né? Um imigrante que tem qualificação e organizado. Essa é uma imigração completamente desorganizada, sem qualificação, simplesmente pessoas que estão dispostas a entrar para fazer qualquer coisa, competir com outras minorias, né? No caso negros, latinos, vai criar um desequilíbrio no salário, porque já está acontecendo isso. As empresas... companhias já estão tendo problemas porque pessoas estão cobrando preço muito menor, valores menores, então isso está criando um choque econômico entre as minorias, né? Como eu falei, os salários começam a baixar, e sem falar o caos social também num todo, pessoas que têm uma outra cultura, um outro pensamento, então a gente pode ver nas comunidades o número de problemas, né? Não vou nem detalhar aqui, porque senão vamos começar a falar besteira, de problema social que já estão acontecendo dentro de comunidades. Tá? Criminalidades, um monte de barbaridades já acontecendo. A inflação que nós já estamos passando nesse país aqui já faz um tempo se agravou ainda mais por questões de aluguel. Jean, tá culpando os imigrantes. Não, eu não estou culpando os imigrantes, eu culpo esse governo aqui. Né? Esse governo que tem cabeça de minhoca é os culpados disso. Você não encontra, dificilmente você consegue encontrar um imóvel para alugar, e quando encontra com preço azul, com preços que jamais foram imaginados, talvez preços que você pagaria seu próprio imóvel. Né? Hoje, um aluguel nos Estados Unidos para você morar pessimamente mal é um preço que você poderia pagar até uma mensalidade da sua casa. Então a coisa está extremamente complicada. Os Estados Unidos em si, o país, principalmente na costa do país, de ponta a ponta, está mudando completamente a mentalidade, a demografia, a cultura, a língua, tudo está mudando. Né? Claro que eu sou a favor de que o mundo não pode ficar parado lá nos anos 80, 70, sei lá. Né? Nós temos que mover adiante. Esse é o objetivo do progresso, do crescimento, dos novos tempos. Mas as coisas têm que ser de maneira ordeira, não da maneira que estão fazendo. Né? Estão criando caos em cima de benefícios próprios. Isso haverá consequências. Nós já estamos tendo consequências de criminalidade, inflação e outras coisas mais. O volume de pessoas que estão chegando vai superar o volume de empregos que estão disponíveis, tá? Para quem não sabe disso. Tem muita vaga. O volume de pessoas vai superar o número de empregos disponíveis. Tá bom, pessoal? E sem falar na questão, como eu falei, está afetando diretamente as minorias. Tá? Principalmente negros e latinos, eles serão afetados diretamente. Hoje já se pode observar isso. Agora, Jean, esse vídeo é porque você está falando mal dos imigrantes? Não. O imigrante, ele sempre vai querer buscar uma melhor oportunidade. Fique bem claro isso. Ele sempre vai correr atrás de alguma coisa melhor para ele. Né? E eles, na sua própria, eu diria, instinto natural de buscar uma melhor qualidade de vida, ele vai buscar. Né? Se ele tiver que cruzar oceanos, ele vai cruzar o oceano, vai romper leis, etc, etc. Ele vai fazer isso. Não é? Então, na verdade, isso é uma responsabilidade do governo. Esse governo que nós temos, que não tem nenhuma responsabilidade. Né? Aliás, até posso dizer, responsabilidade zero. Essas pessoas que estão chegando na fronteira estão passando perigos. A gente já documentou aqui, já tem vários vídeos a respeito desse assunto. São pessoas que estão aí à mercê, né? Estão aí sujeitas a criminosos aí na fronteira, e poderia ser resolvido de uma outra maneira. Poderia pedir que essas pessoas buscassem esse refúgio, esse asilo nos próprios embaixadas nos seus países, depois viriam voando para cá. Não, ele quer o caos. Então o que acontece? Essas pessoas que estão vindo para os Estados Unidos estão desesperadas, salvo exceções de algumas pessoas, inclusive brasileiros, que têm de porrada. Ainda bem que brasileiros não está, digamos, entre aspas, na lista dos bem-vindos pelo Biden, porque eles não acreditam que brasileiro vota democrata, né? São mais conservadores. Então
Então, brasileiros no geral são mandados de volta. Mas os brasileiros no geral também, uma boa quantidade, largam seus empregos públicos, suas casas, seus carros e vem aqui dizer que está vindo buscar asilo porque estão sendo perseguidos num país de uma extensão territorial gigante, né? Por isso que não qualificam, ele pode ir para qualquer outro lugar se caso haja alguma perseguição, como é alegado aqui, mas num contexto geral, o imigrante que não é aquele espertalhão, sim, principalmente dos países centro-americanos, que é o Salvador, Honduras, Guatemala, são países muito, 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 muito perigosos e eles não têm para onde ir, embora eles poderiam ir para o México, que aliás o México também é perigoso, mas são pessoas que de fato estão buscando uma oportunidade de vida. Eu não acredito que a imigração ilegal é uma coisa boa. Eu acho que a ilegalidade nunca vai ser legal. Eu sempre digo aqui, visto de turista, visto... Não. Isso é para turistar, não é para trabalhar. Então eu sempre estimulo a imigração legal, porque isso é bom para o imigrante, isso é bom para o país, isso é bom para a economia, pro bem de todos, né? A imigração desenfreada de qualquer maneira, com certeza traz consequência para o imigrante e traz consequência para o país como um todo, né? Mas enfim, essa é a realidade desse país. Esse governador, esse presidente aí que se diz presidente, né? Está criando um caos aqui entre tantos e tantos problemas que ele já conseguiu fazer aqui. Mais um é a questão da engenharia humana, né? Engenharia demográfica, onde eles estão infiltrando pessoas porque eles querem se manter no poder. Vão colocar dentro dos brains, dentro do cérebro das pessoas de que agora eles estão salvos, estão protegidos e que por isso agora em troca precisam manter os democratas no poder, né? É lamentável, é triste, é uma coisa que realmente me faz ficar cada vez me distanciar mais ainda dos democratas, porque isso é uma sabotagem com o país, é uma sabotagem com o povo, é a sabotagem contra uma cultura, uma língua, uma história, né? E isso não deveria ser dessa maneira. Eu acho que todas as pessoas no planeta têm direito a imigrar, todas, seja da África, da Ásia, não importa de onde, desde que seja de maneira ordeira e não como eles estão fazendo aí, porque isso sim é uma sabotagem com os Estados Unidos. Tá bom, pessoal? Então, um abraço, deixe seus comentários aí, quero ver o que vocês têm a falar. Caos total, aí os Estados Unidos, como vocês conheciam, vai embora, vai pro saco, pode ter certeza disso, porque eu acho que daqui para frente era uma vez um grande país que está cada vez mais entrando num declínio. A gente se vê no próximo vídeo.